Gente, boa noite. Pessoal, rapidamente uma apresentação, só para a gente começar bem rapidão. Olha a voadora em quem está conversando. Olha a voadora. Aqui, ó. Meu nome é Pablo. Eu vou colocar o segundo nome, né, que é Baranguice. Não é? Pablo Leonardo. Eu vou colocar, porque assim você me acha no Facebook fácil. Tá certo? Aqui, ó. Então, lá no Facebook, você vai me achar como Pablo Leonardo. E tem um outro chamado Estudo Top. É uma fanpage. Você acha em qualquer um dos dois, tá? Tem um site também chamado estudotop.com.br. Nesse site aqui vocês vão encontrar os materiais. Certo? Tem tantas apostilas impressas quanto os materiais gratuitos. Bicho, esse som tá esquisito, cara. Não tá, gente? Ou não? Aham. Não tá esquisito o som ou não? Será que eu tô ficando doido, cara? Bom, beleza. Bom, lá no site, porque na verdade, gente, vocês vão ver que na área do aluno do Supremo, eu já coloquei todo o material teórico que a gente vai usar, os slides, já está tudo lá, coloquei hoje. Se vocês entrarem, vocês vão ver que já está lá, os slides. Mas os materiais, assim, o material extra, por exemplo, exercícios, cruzadinhas que eu crio para ficar mais fácil para vocês memorizarem e tal, vocês acham aqui no site, é gratuito, tá? estudotop.com.br. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar por e-mail, que não tem problema nenhum, eu resolvo tudo que eu souber, né? Então, pablo@estudotop.com.br, vocês podem mandar por e-mail, tá? E eu também passo o WhatsApp, não tem problema, embora esteja fora do ar. O que nós vamos fazer da vida sem ele? Pelo menos hoje a aula vai render, né? O WhatsApp está fora do ar. Aqui, gente, ó. Agora, esse WhatsApp aqui... Só um minutinho. Pessoal, só um minutinho. Só um minutinho. Tem um detalhe importante. Aqui, a gente vai criar um grupo. Esse grupo, você pode ficar tranquilo, a Carla já até ri. Né? Por quê, gente? Porque eu sou grosso igual perna de paniquete. E nesse grupo não circula nada que não seja informática para concurso. Então você vai ver que no grupo fica semanas sem ter uma mensagem. Mandou bom dia, já era. Pum! Cortou. Tá certo? Então, gente, é porque é um grupo de estudo, sabe? Por exemplo, hoje num grupo meu, o cara mandou um exercício de raciocínio lógico. Pô, mas o grupo não é de informática? O cara vai e me manda um exercício de raciocínio lógico. Aí eu estava dirigindo, encostei o carro para ter, pensei que fosse uma dúvida que alguém tinha mandado. Para responder, a hora que eu olho, é uma questão de raciocínio lógico, eu falei, não. Ajuda aí, cara. Aí eu, não, mas é porque eu quero ajudar os outros. Não, tudo bem, senhor, mas é porque esse grupo aqui é de informática. Porque quando eu vejo que tem uma mensagem no grupo, eu já sei que eu tenho que responder. E se ficar circulando aquele monte de mensagem que não tem a ver com informática, acaba que o grupo perde um pouco a credibilidade, aí fica ruim. Então vamos deixar esse grupo aqui só para informática. Sabe por quê, gente? Porque eu faço simulado online o tempo todo. Eu monto simulado para a gente fazer pelo celular e tal, geralmente aos finais de semana, então eu tenho que avisar para vocês pelos grupos. Então, eu acho que é legal o grupo. Aí você entra, se você não quiser, aí depois você vai e sai. Não tem erro. Tá ok? Aí você vai me mandar aqui, ó, mandar uma mensagem dizendo seu nome, Supremo, TJ. Só isso. Você colocou isso aqui, ó, puf, já te coloquei no grupo. Aí, se você não gostar, depois você sai. Não tem erro, não. Mas você vai gostar, não tem como não gostar, porque não circula nada, não circula piadinha, nada que não seja informática. Né? Outra coisa, eu tenho um canal no YouTube chamado Informática Passo a Passo. Tem um monte de coisa, né, gente? Nesse canal aqui, vocês encontram, inclusive, provas da Consulplan resolvidas, em vídeo. Tem um monte de coisa, Eu não trabalho, só dou aula, então... Então, fica aí nessa de concurso o dia inteiro. Então tá aqui, tá? Deixa eu ver se isso era a última coisa. Não é a última coisa. Eu tenho o Periscope também. Periscope é pra gente dar aula ao vivo, assim, rapidinho pelo celular. Então, se você quiser seguir pelo Periscope, professor Pablo, ok? Bom, vou parar de colocar esse monte de coisa, vocês estão ficando até assustados. Pessoal, deixa eu falar para vocês rapidamente o que tem no edital do TJ na parte de informática, pode ser? Olha só, conteúdo do edital. Eu já vou colocar na ordem que eu vou explicar na sala, pode ser, gente? Aqui, ó, 1, internet. Aí 2, dentro de internet tem a ferramenta de e-mail, vou colocar assim.
3 é o browser cobrou o Mozilla Firefox. Aí então, você não tem que estudar o Internet Explorer nem o Google Chrome, tá, gente? Não cai. Aí aqui vem a parte boa, ó. Windows 7. Só que ele não ficou contente em cobrar o Windows 7 só. Colocou o Windows 10. Né? Mas você pensa o seguinte, se para você que está estudando é chato, imagina para o pessoal que não está estudando. Sem chance mesmo, Windows 10. Aí você vai e fica feliz, porque não cobra o Excel. Cobra o Calc, que é muito pior. Não, não é pior não, mesma coisa. Não. É a mesma coisa do Excel, mesma coisa, tá? Assim, para concurso, mesma coisa. O Calc e o Excel, nível de dificuldade é o mesmo. E não é difícil. E tem um outro que eu acho chato, que é o Writer. O Writer, ele é concorrente do Word, assim como o Calc é concorrente do Excel. Aí você fala assim, é difícil? Não, ele não é difícil. Mas é porque eu acho que estudar o Word para concurso é chato. E estudar o Writer também eu acho chato. Tá? Mas tudo bem, a gente vai ter que estudar. E tem também a parte de hardware, que é a parte física do computador, tá? E por último, segurança da informação. Ótimo. Então, pessoal, olha para vocês verem. Na nossa última turma aqui no Supremo, a parte de informática eu tive 21 horas para falar desse conteúdo, né? Agora eu tenho 34 horas. Melhorou muito, melhorou demais. Mas ainda assim a gente tem que acelerar para dar tempo de falar de tudo, tá ok? Então a gente vai direto ao ponto, a gente vai no que cai mesmo. Viu, gente? E quando eu pedir para vocês anotarem alguma coisa, anotem, por favor, porque realmente cai. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não precisa esperar o final da aula, é só levantar a mão que eu respondo para vocês, não tem problema nenhum. Tá ok? Eu só vou pedir para vocês deixarem o telefone no silencioso, de preferência desligado. O WhatsApp não está funcionando mesmo? Pode, ué. Acabei de falar isso, Carla. Ah, não, mas você vai tomar uma voadora, ué. Tá doida? Ah. Melhor que você fala como, Carla? Não tá, Carla. Se você falar assim, o conteúdo está menor, ó para você ver, ó, vamos lá. Essa parte de hardware, Carla, normalmente não caía. E agora cai. Mas ótimo, porque isso aqui é divisor de águas. Agora, o que melhorou, aqui ó, para você ver, outra coisa que piorou. Normalmente era só uma versão do Windows. Agora eles colocaram duas. Certo? E antes, eles cobravam o Word e o Writer. Cobravam os dois. Agora é só um deles. Então assim, agora tem um detalhe, são 15 questões. E sendo 15 questões, dá para aprofundar legal nisso aqui. Então nós temos que estudar certinho, fazer os exercícios, participar dos simulados, porque nós vamos acertar as 15. Tá? Você tem direito a errar uma, pronto, porque você marcou o gabarito errado. Lá. Mas dá para fazer, né? Na verdade, eu falo que a informática ser 15 questões foi uma boa. Porque eu garanto que as 15 questões eu vou falar aqui. Basta saber se você vai conseguir pegar. Tá certo? Ah, porque eu dormi. Perdeu. Mas por que eu garanto que eu vou falar as 15? Porque eu vou ter que falar de tudo, gente. E as 15 questões estão em tudo aqui, está dentro desse tudo, não tem como. Tá? Mas vai dar certo, vocês vão ver, vai dar certo. Nós vamos para a festa de aprovação, todo mundo vai ficar feliz. Vou começar falando de internet, pode ser? Tá. Pessoal, veja bem. Quando a gente... Ah, detalhe, mais uma vez eu falo. Esses slides estão na área do aluno, tá? De vocês, do Supremo, tá? Internet. Gente, quando a gente fala de internet, tem duas definições importantes. Rede mundial de computadores, tá? Rede mundial de computadores. E tem uma outra que cai. Sabe que a Consulplan gosta dessa, viu? Rede de redes. Tá. Então, peraí. Vamos ver rapidinho o que é uma rede. Vamos pensar ali no caso da Carla. Lá na casa dela tem um computador só. Beleza. E esse computador tem uma impressora. Só que a Carla resolve comprar mais 2 computadores.
Faz sentido comprar mais 2 impressoras, gente? Faz nada. O que é que nós vamos fazer aqui? Na verdade, nós vamos conectar os computadores uns aos outros. E aí a gente acaba formando o quê, pessoal? Uma rede. Ok? Então, isso aqui é uma rede. Então, gente, o que é uma rede? Rede é quando eu tenho 2 ou mais dispositivos conectados entre si. Tá? Deixa eu anotar para vocês aqui. Rede. 2 ou mais dispositivos conectados entre si. Pronto. Não tem muito aqui. Gente, estou ouvindo conversa. Gente, vamos conversar. Não, gente, porque o negócio agora, o buraco é mais embaixo. Olha como é que essa sala está cheia. Olha para o lado, é tudo concorrente. Fica esperto. Enquanto você conversa, o concorrente estuda. Aí o buraco fica mais embaixo. Então presta atenção. Rede é quando nós temos 2 ou mais dispositivos conectados entre... Ótimo, beleza. Essa rede aqui foi criada com o intuito de compartilhar o quê? A impressora. Legal, beleza. Toda rede tem um objetivo. Toda rede tem o mesmo objetivo. O objetivo é sempre Isso mesmo. Grava isso, gente. Grava isso. Toda rede vem com o objetivo de compartilhar. Por exemplo, se você olhar o Facebook. Facebook é o quê? Uma rede social. E se ela é uma rede social, qual que é o objetivo, pessoal? Qual que é a finalidade? Compartilhar. É ou não é? O objetivo do Facebook é compartilhar. Quando você coloca alguma coisa no Facebook, quer dizer que você quer compartilhar com o maior número de pessoas. Portanto, sem essa de você falar que não gosta, porque quando você coloca uma foto no Facebook, as pessoas curtem, mas eu nem gosto daquela pessoa. Ué, só você não colocar no Facebook, ué. É ou não é? Eu não gosto de pôr as coisas no Facebook, porque todo mundo vê. Ué, só você não colocar, ninguém vê. É ou não é, Carla? Mas você quer, Carla, eu sei que você quer colocar aquela mensagem assim, obrigado, meu Deus. Não é? Vocês vão colocar. Você pode falar agora que não. Não, eu não gosto desse tipo de exposição, mas você vai colocar. Obrigado, meu Deus, pela aprovação no concurso do TJ e tal, não sei o que tem. Coloca tudo. Faz biquinho, mandando beijo, né? Compartilha até o que não é para compartilhar. Bom, beleza. Então o objetivo da rede é compartilhar. Legal. Uma outra coisa que eu quero te falar. Você está vendo que nessa rede tem um computador que está oferecendo um recurso e outros 2 estão utilizando o recurso oferecido? O que está oferecendo qual que é? Não falei ainda. É o 1, não é? E os que estão utilizando? 2 e 3. Esses computadores, eles têm nomes, que está falando aí no material, tá? Existe um computador chamado servidor e os outros computadores chamados clientes. Gente, servidor é qualquer computador que tenha a capacidade de oferecer serviços. O próprio nome fala. Ele faz o quê, Carla? Serve. É ou não é, gente? É, ué. Então, por exemplo, Daniel, você vai passar no concurso. Isso é fato. Aí, a hora que você vai lá, Daniel, comprar uma casa e tal, aí o cara vira para você e fala assim, qual que é a sua profissão? Você vai falar assim, servidor. É ou não é? Geralmente o cara fala isso sem rir, né? Servidor. Eu tenho uma irmã só, a Júlia. O apelido dela é de tigresa. Por causa do estado de espírito dela permanente, tigresa. Aí outro dia, a tigresa passou no concurso, né? Aí o cara falou assim, qual que é a sua profissão? Ela foi comprar o carro, né? Qual que é a sua profissão? Ela, servidora. O servidora, falou 2 vezes, né? Você fala assim, sou servidora. Sou servidora. Aí eu falei, 2 vezes, né? Beleza. Aí outro dia, ela é assistente social. Aí outro dia um cara falou com ela assim, eu não sei o que é que tem e tal, liga para mim. Ela trabalha, olha para você ver que trabalho hostil. Ela trabalha na ala psiquiátrica da penitenciária de Neves. Um lugar legal. Massa! Gente, ela está educando todos os presos. É tipo tratamento de choque. Ela que reeduca. O preso volta ele para a sociedade. Aí ela vai e fala assim, e o cara falou assim, doutora,
liga para minha família aí agora e pede isso e tal. Aí ela foi e falou assim, não, calma. Ele, não, calma não, eu quero agora. Ela falou assim, calma, não é assim não. Ele falou, a senhora paga para me servir. Aí ela foi me contar, eu falei, o que você falou? Ela falou, eu falei, quem é ele? Quem é ele? Eu sou paga para servir. Eu falei, mas você é paga para servir, ué. Ela falou, não sou não. Eu falei, o que você é? Ela falou, servidora. Servidor faz o quê, gente? Serve. E é isso que vocês vão fazer. Você não pode se ofender. Não é? Servidor é o quê? É um computador ou uma pessoa que oferece serviço para outra. É ou não é? Então, servidor oferece serviço. E cliente é o computador que usa serviço. Na verdade, Daniel, às vezes a gente confunde um pouquinho, porque quando a gente fala em cliente, a gente logo pensa em pessoas. Mas aqui nós estamos falando em computadores, tá, gente? Na prova de informática a gente não fala em pessoas, não, são sempre computadores. Então, clientes são os caras que usam, os computadores que usam. E o servidor? É o que oferece o serviço. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Ô, gente, o que... Vai ser perfeito agora. O que acontece com o serviço se o servidor falhar? Ué, todos os computadores que utilizam o serviço deixam de utilizar, ué. Vocês têm algum exemplo para me dar aí? O WhatsApp parou de funcionar. Foi ou não foi? Quando a gente entra no WhatsApp, nós somos clientes. Aí o servidor parou de funcionar, ninguém mais acessa, acabou. Entenderam como é que é? É assim que funcionam as coisas. É por isso que quando for divulgado o gabarito da prova de vocês, vocês vão conseguir? Não. Por quê? Porque todo mundo vai junto. E aqui, o site ele está dentro de um servidor. O servidor não é forte o suficiente para aguentar todo mundo. Aí a conexão vai e cai. Aí o site vai e sai do ar. Entenderam por que isso acontece? Por exemplo, qual que é a pior época de você fazer uma aposta na Mega Sena? Final do ano, a Mega Sena da virada. Por quê? Todo mundo começa a apostar, sobrecarrega o servidor cai. Então, quando um servidor sobrecarrega, ele deixa de oferecer o serviço para os outros. Até aqui, tudo bem? Beleza. Ótimo. Então, passamos. Eu vi uma questão da Consulplan que fala o seguinte. Imaginando que um seja servidor, 2 e 3 clientes. É possível que 2 e 3 utilizem a impressora do computador 1? Sim ou não? Mesmo quando o computador 1 estiver desligado? Não, aí virou bagunça. Bom, se o cara não está lá, como é que você vai usar a impressora dele? Entenderam como é que é? Para você usar o serviço de um servidor, ele tem que estar conectado, tem que estar funcionando, e você tem que ter as permissões. Até aqui tudo bem? Beleza. Então você já viu o conceito de rede, você já viu o conceito de clientes e servidores. Certo? E o que é a internet? A internet é quando uma rede se conecta a outra, gente. Por exemplo, tem a rede ali da casa da Carla, aqui tem a rede da casa do Daniel, aqui tem a rede do Supremo, e por aí vai. Então, existe a possibilidade de conectar todas essas redes. E aí, a gente forma uma rede de redes, que é a internet. Até aqui, tudo bem? Beleza. Saibam o seguinte, muito importante. A internet é uma rede pública. Ela não é controlada por ninguém. Oi. Ali, ó, rede mundial de computadores, ou então rede de redes. Tá certo? Aí saiba o seguinte, ó, ela é pública. E ela não é controlada por ninguém. Tá ok? Deixa eu ver o que é mais aqui. Pública, não é controlada por ninguém. Beleza. Um outro detalhe. Não existe elemento central. Então, ela é uma rede totalmente descentralizada. Até porque, a cada segundo que passa, mais pessoas entram e outras saem. Então, ela vai modificando sua forma constantemente. Então, não tem como a gente definir um ponto central para ela. Aí você está falando assim, mas por que você está falando isso? Porque, a gente tem que eliminar as alternativas rapidamente. E, por exemplo, eles poderiam colocar uma questão para você que tenha uma alternativa que fale assim, quando uma mensagem é enviada pela internet, essa mensagem passa por servidores centrais. E aí, o que você faz? Errado. Por quê?
Porque não existe ponto central. Elimine qualquer alternativa que tenha o termo central. Não existe isso. Porque se existisse e esse componente central falhasse, o que aconteceria com a internet, gente? Pararia de funcionar, ué. Vocês entenderam aqui como é que é? Outra coisa que vocês vão ver que a Consulplan gosta. Você fala assim, pá, tá, ela é uma rede pública. Tá, porque cada um controla o seu dispositivo, Daniel. Você é responsável pelo seu, eu sou responsável pelo meu. O Bruno é responsável pelo dele, Bruno. Não quer dizer que é uma terra de ninguém, não. Tem como identificar o que você está fazendo, eu te mostro hoje. Mas, Bruno, não tem ninguém que fique controlando isso diretamente. Aí você vai e fala assim, mas de onde isso surgiu? Aí eu vou explicar para vocês rapidinho, não que isso vá cair na prova, mas só para vocês entenderem um negócio. Na época da Guerra Fria, os Estados Unidos estavam com medo de um possível ataque nuclear. Aí, então, eles criaram uma rede chamada ARPANET. ARPANET. Então, aqui, ó. A ARPA, esse nome é forte. Só existe uma organizadora de prova de concurso que cobrou esse nome. Adivinha qual é? É a danada. ARPANET. O que é a ARPANET? Bom, rede que originou a internet. Mas ARPANET e internet é a mesma coisa? Não é. A ARPANET, ela era uma rede privada, Cibele. A ARPANET era dos Estados Unidos. Aí, quando ela começou a crescer demais, as universidades começaram a se interessar por ela, eles tornaram numa rede pública. E aí ela se transformou em internet. Tá ok? Então, toma cuidado, viu, gente? Porque às vezes eles colocam assim, Bruno, rede de redes, ou rede mundial de computadores, que é uma rede pública e não é controlada por ninguém. Aí pede o nome. Que nome que é essa rede? Internet. Aí ele coloca o quê? ARPANET. Aí o pessoal, tem gente, muitos de vocês fazem assim, nó, tinha certeza que era internet? Fala assim, então você acertou, né? Não, marquei ARPANET. Por que você fez isso? Não, porque era um negócio que eu não conhecia, aí eu resolvi marcar. Não. Você não pode fazer isso com a gente. Se você tem certeza, é porque é aquilo mesmo, manda ver. Até aqui tudo bem, pessoal? Beleza. Então você já viu o que é a ARPANET, você já viu o que é a internet. Agora, deixa eu te explicar uma outra coisa. A internet é comparada a uma nuvem. Esse é um dos tópicos mais fortes que tem na prova de vocês. Então, gente, a gente fala que a internet é comparada a uma nuvem. Por quê? Por não possuir forma fixa e nem ponto central. Na prova também não vai te perguntar por que a internet é comparada a uma nuvem. Mas eles vão te falar demais esse termo nuvem aqui na prova. Mas é muito mesmo, é muito, muito, muito. E aí nós vamos chinelar. Só termina de anotar aqui para eu explicar. Bom, pessoal, como é que funciona isso aqui, ó? Tem um termo que a gente fala computação das nuvens, ou cloud computing. Já ouviram falar nisso? Sim ou não? Não? Não. Tomara que a concorrência também não tenha ouvido falar. Não. Não. Sim! O iCloud. Ele é computação em nuvem. Entendi você falando upload. Não, tá valendo, tá certo. Vamos embora. Pessoal, vou te dar um exemplo do que é a computação em nuvem. Primeira coisa que eu te falo, se alguém, Bruno, falar assim, por exemplo, Bruno, Daniel vira e fala assim, ô Bruno, peguei aquele arquivo que você me pediu. Aí o Bruno vira e fala assim, cadê, Daniel? Tá num pendrive? Aí você vai e fala assim, não, Bruno, tá na nuvem. Quando falou tá na nuvem, quer dizer que tá onde, gente? Tá na internet.
Falou nuvem, você vai lembrar de quê? Internet. Falou nuvem, você lembra de internet. Isso mesmo, lembra de internet. Agora presta atenção. Como que é esse lance de computação em nuvem? Então vamos lá, vou te dar um exemplo. Vamos pensar aqui no caso do Bruno. Olha só, Bruno. Vou imaginar não, você vai passar no concurso, e aí vai ter aquela palestra lá de boas-vindas, todo mundo se abraça, fala que um estava torcendo pelo outro. Mentira, né? Nossa, eu estava torcendo tanto por você e tal. Aí beleza. Aí o que vai acontecer? No próximo concurso, Bruno, é você quem vai dar a palestra de boas-vindas. E aí, cara, você vai e toma todo o cuidado possível, você vai preparar a sua apresentação de slides. Ô, gente, uma apresentação de slides, a gente prepara em qual programa? No PowerPoint, ótimo. Então, o PowerPoint que o Bruno está usando, ele está instalado onde? No computador dele. É ou não é? Então tá, ele tem que ter o PowerPoint instalado no computador, de forma que se ele não tiver, ele pede um CD emprestado para o Daniel passa, ele instala, ótimo, beleza. Criou lá, então, a apresentação dele. Aí, gente, lá vai o Bruno chegando aqui, 1 milhão de pessoas, igual aqui. Tem um computadorzinho na mesa, o Bruno colocou a apresentação dele dentro de um pendrive. Nada pode dar errado. Vai dar alguma coisa errada? Vai. Mas ele é um cara precavido, porque ele levou 3 pendrives, porque o pendrive ele pode dar problema. Você sabe que pode. Pode ou não pode? Pode. Aí o que acontece? Você vai e tal, pega o pendrive, coloca no computador, ele abre. Você vai e fala, não, graças a Deus, está aqui. A hora que você clica 2 vezes, Bruno, ele fala assim, pã. Na hora que ele faz o pã, você já começa a suar. Você fala, ai meu Deus. Aí você vai nem ler. Você vai 2 vezes de novo, ele pã. Você vai e fala, oh, meu Deus. A hora que você clica, ele está assim, esse computador não possui o PowerPoint. Chora, Bruno. E agora, o que você vai arrumar da sua vida, filho? O computador não tem o PowerPoint, você precisa do PowerPoint para abrir o arquivo. Aí você vai onde? Você vai lá no Google, cara. Aí você vai e coloca assim, Google, pelo amor de Deus, abrir arquivos do PowerPoint. Aí o Google vai te mostrar um negócio chamado Google Docs. Esse Google Docs, quando você clica, ele fala assim, o que você quer, hein? Você quer um programa de apresentação, um programa de texto, uma planilha? O que você quer? Aí o que você vai selecionar, Bruno? Texto. Ah, desculpa. Apresentação. Gente, ele vai te mostrar um programa igualzinho o PowerPoint na tela. Aí ele vai e fala assim, não estou acreditando. Aí ele vai e fala assim, o que você quer, meu filho? Você quer abrir um arquivo que já existe ou você quer criar um novo arquivo? Aí o que ele fala, gente? Abrir um arquivo que já existe. Ele fala onde está? Fala, está no pendrive. Ele sobe o arquivo e mostra na tela na hora. Bruno, você não quer nem saber o que está acontecendo. Você dá um F5, inicia a sua apresentação e toca o bonde. Mas depois você vai pensando. Gente, aquele programa que ele está usando, está no computador dele? Tá nada. Tá nada? Está num servidor de quem? Da internet, que a gente chama de... Opa! Está num servidor da nuvem. Isso teve que estar instalado no computador do Bruno? Não. Basta que o Bruno tenha conexão com a internet. Gravem isso, Daniel. Isso é imprescindível, cara. Para você usar um serviço da nuvem, você tem que estar conectado à internet. Tem que estar conectado à internet. Sem exceção. Tem que estar conectado à internet. Para usar um serviço da nuvem, é imprescindível que você esteja conectado à internet. Entenderam isso, sim ou não? Ótimo. Vou te dar um outro exemplo. Gente, até um tempo atrás, nossa senhora, até muito tempo atrás, tinha fita. Pra gente alugar fita para ver filme, né, Carla? Aí surgiu o quê? O DVD. Nossa, quando surgiu o DVD, nossa senhora, eu falei, gente, o que é isso? Não dá nem para você ver o vidro da tela, tamanha perfeição disso. Aí eu falei, não, mas era muito caro um DVD. Era ou não era, gente? Aí surgiu a locadora popular, que alugava o DVD por R$5. Não era? Aí surgiu o camelô, que vendia o DVD por R$10. E a Oiapoque, que vendia o DVD 5 por R$3, veio o Netflix e levou todo mundo pro buraco. Foi ou não foi? Porque no Netflix você paga R$20 por mês, tem direito a 2 pontos e assiste todos os filmes e séries dele de qualquer lugar do planeta, desde que você tenha conexão com Netflix. Os filmes que estão lá, estão no seu computador?
Está onde? Isso é computação em nuvem. Se o servidor parar de funcionar, acabou sua vida. Oi? Ah. Isso é uma tecnologia que eles usam. Ela está perguntando do Google Música. É igual o Spotify, né? O Google Music, o Spotify, eles permitem que você baixe o arquivo para o seu dispositivo, para que você consiga acessar mesmo que você não tenha acesso à internet, porque o nosso acesso à internet é bem precário. Isso é uma proteção que eles colocam. É um tipo de arquivo que ele baixa protegido. Entendeu? E aí eles conseguem, a partir do momento que você deixa de pagar, ele sincroniza aquele arquivo com o servidor e bloqueia ele. Porque senão seria favorecer a pirataria. Concorda comigo? Mas então, outro dia aconteceu comigo, tem um professor daqui, ele chama Gustavo. Aí a gente encontrou no estacionamento, né? Aí eu fui, ele estava no carro dele, eu entrei com o meu. Aí ele falou assim, ô Pablo, essa música que você está ouvindo aí está onde? Eu falei, está no carro, ué. Resposta idiota, né? Ele falou assim, não, senhor, estou te perguntando, você está no pendrive? Eu falei, eu vou humilhar ele aqui agora. Eu tenho um iPod Classic de 160 GB. Eu tirei e falei assim, não, Gustavo, está aqui, ó. Está nesse iPod aqui de 160 GB. Ele falou, ah. Eu falei, você tem um? Ele falou, não, eu uso Spotify. Eu falei, ah. Só que na época eu não sabia o que era Spotify. Ele falou, você não usa? Não, eu falei, uso. E aí você pega na frente o corredor, porque o cara pode vir te pedindo informação. Aí eu falei, pai do céu, e agora? Aí eu fui, olhei rapidinho, falei, o que é Spotify, né? Aí eu vi que o Spotify, ele é como se fosse um Netflix, só que para música, né? Isso é muito legal, como se fosse um Netflix para música. E aí ele é bem legal mesmo, porque ele pega as suas preferências e ele consegue fazer recomendações com base nas suas preferências, só que depende da internet para funcionar, infelizmente, né? E aqui em Belo Horizonte e em qualquer lugar do Brasil, tem lugar que parece que é cemitério, que não funciona. Não é isso mesmo? Você quer um exemplo? Pega Pedro II ali e entra para o Elevado Castelo Branco. Se o seu telefone funcionar ali, meu filho, eu te dou um telefone. Não, ali é um, sei lá, ali é um cemitério israelita que tem ali, não sei. Está perguntando sobre o Google Docs, né? Ele, por exemplo, vamos falar assim, os documentos de texto. Ele abre TXT, RTF, que são os formatos comuns, Doc, DocX e o ODT, que é o formato do Writer. É o que há. Sem contar que quando você... Como é que você chama? Joana. Quando você coloca um arquivo na nuvem, vou te dar um exemplo, Joana. Vamos supor que a gente vai fazer... A gente está fazendo... A gente trabalha lá no TJ e a gente tem uma planilha, Joana. Como é que eu teria que fazer? Eu teria que fazer minha planilha, preencher e passar para você. Aqui não. Eu coloco ela na nuvem e te dou acesso. Nós dois conseguimos alimentar ao mesmo tempo. É ou não é legal? No Google Docs, e em outros serviços também, Cibele, como o Dropbox, o OneDrive, por aí vai. Exatamente. Tudo depende de configuração, não é qualquer um. Tá certo? Mas, uma outra coisa então. Um detalhe que vocês vão ver num texto que eu vou passar para vocês, eu vou colocar lá na área do aluno, vocês não terem que anotar, tá? Vocês vão ver que os serviços da nuvem são, vamos falar assim, podem, de duas naturezas. O serviço pode ser de processamento ou pode ser um serviço de armazenamento. Vocês vão riscar para mim qualquer questão que fala assim, a nuvem oferece apenas serviço de processamento. Por que você vai riscar? Porque você sabe que oferece também o quê? Armazenamento. Deixa eu te dar um exemplo. Um serviço de processamento, vou te dar 3 serviços de processamento. O Google Docs. Por que a gente fala que é processamento? Porque são programas que estão na nuvem para você usar. Certo? Ao invés desses programas serem processados no seu computador, eles são processados na nuvem. Então tem o Google Docs, o Netflix. Você consegue armazenar alguma coisa no Netflix? Não. Ele também é de processamento. E o Spotify também é de processamento. Assim como você também tem antivírus. Existem diversos antivírus que você pode usar sem que você tenha que instalar no seu computador. Tem alguns editores de imagem,
Né? Quer ver um outro serviço? O Instagram é serviço de processamento em nuvem e por aí vai. Agora, armazenamento são serviços oferecidos por empresas que disponibilizam um espaço para você armazenar suas informações. Como se fosse um pendrive, só que na nuvem. Tá certo? Que serviços seriam esses de armazenamento? Dropbox é um deles. Quer ver aqui, ó? Deixa eu colocar os mais comuns, pra vocês verem, ó. O Dropbox, tem um que chama Mega, que é fantástico. Tem o que a Carla falou, o iCloud. Ótimo. O OneDrive. Tem o Google Drive também. Eu estou tentando lembrar de um que... Nossa, tem um que é legal. Tem um que chama o e-Transfer. Não sei se vocês já usaram esse. Esse aqui é mais específico. Eu conheci ele há pouco tempo, para te falar a verdade. Você sabe quando você tem que mandar um arquivo muito grande para alguém, que não dá para você mandar por e-mail? Você entra no e-Transfer, aí ele fala, é simples, você não tem que cadastrar, você não tem que fazer nada. Ele fala assim, cadê o arquivo? Você fala, tá aqui. Aí ele vai, sobe o arquivo para a internet e manda o e-mail para a pessoa. Aí a pessoa vai dar um clique e faz o download. Massa demais. Chama o e-Transfer. Oi? Ah, mas tá bom, uma semana. O arquivo fica uma semana. Mas se no Google Docs você pode armazenar coisas, por que não é de armazenamento de Não, é porque o Google Docs, na verdade, o Docs, ele usa o serviço do Google Drive para fazer o armazenamento. Entendeu como é que é? Ele mescla os dois por ser do Google. Né? Aí é vinculado ao Gmail e por aí vai. Tá certo? Bom, até aqui tudo bem? Sim ou não? Oi? Aquelas pastas que, por exemplo, de órgãos públicos, que a gente consegue abrir em vários computadores, Certo. elas necessariamente estão vinculadas a um servidor? Aham. Não, aí que tá. A pergunta é boa. Ela fala assim, lá no TJ, de qualquer computador que eu entro, eu consigo acessar as pastas. Ô, gente, pensa bem. Se você acessa esse computador e consegue ver essas pastas, e se você desse computador consegue ver as mesmas pastas, e desse computador você consegue ver as mesmas pastas, essas pastas estão nos clientes? Elas estão onde? Servidores. Entendeu como é que é? Fica nos servidores. Não necessariamente em um servidor só. Pode ficar em vários servidores, até porque se um falhar, o outro assume. Mas é sempre assim. Agora, nada impede que você, servidora do TJ, consiga salvar dentro do seu próprio computador. O que não é legal. Porque hoje você está aqui. Amanhã você está aqui. Aí amanhã, a hora que você estiver aqui, você vai ter que atrapalhar o Daniel. Daniel, eu estava usando esse computador aí ontem, deixa eu pegar uns arquivos, não faz sentido. Tá certo? Então, normalmente, para ficar organizado, a gente põe tudo no servidor. Tá certo? Até para fazer controle mesmo, backup e por aí vai. E como o cliente, naquele exemplo, tem acesso ao que está no servidor, no caso da impressora, o servidor ele não tem acesso aos dos clientes, no caso. Quem falou? Tem? Pode ter. O que você tem que entender é o seguinte, que a rede ela é comunicação entre computadores e tudo depende de um servidor. Tudo depende de permissões. Por exemplo, como é que você chama? Paula, você está aqui. Paula. Então a Paula aqui, Daniel aqui. Ô, gente, será que eu posso falar que a Paula tem acesso às mesmas pastas que o Daniel? Não. Mas é possível? Mas se eu quiser, eu posso permitir que a Paula acesse umas pastas, que o Daniel acesse outras, e que o Bruno, até o Bruno usando o mesmo computador do Daniel, quando ele entra com a senha dele, ele tem acesso a tudo, se eu quiser. Tudo depende de permissões, Paula. Com um clique, eu vou fazendo isso. Tá certo? Mas saiba que o servidor manda. Tá? O servidor é o computador principal. Até aqui, tudo bem? Oi? Pode. Você poderia montar uma... Vou te dar um exemplo. Por exemplo, se você for pegar o caso do Google Docs, que eu até falei aqui, ele tem a parte do Docs, que são os programas para você usar, e ele usa o serviço do Drive para armazenar.
Não, mas é igual eu estou te falando, você poderia ter um serviço, montar um serviço que fizesse os dois. Só que aí acaba ficando um pouco caro para você, porque primeiro que sua empresa ela perde a referência, porque ela fica sendo uma empresa de tudo. Exato, e vai ficar caro, porque isso é caro demais. Espaço na internet, que é possível, ué. O que você quiser fazer é possível. Entendeu como é que é? Por exemplo, no seu... Quer ver? Olha só. No seu computador, você consegue instalar programas? E você consegue usar os programas, não consegue? E você consegue salvar arquivos? Se no seu computador você consegue, imagina num servidor de grande porte. Entendeu? Só que geralmente é assim, por exemplo, o Netflix é processamento, é parte de... Você tem ali filmes que processam e por aí vai, né? Filmes processados e tal. Aí você vai para o Spotify, você também não salva nada ali. Ali, processamento. Aí você vai para o Dropbox. Dropbox é o quê? Armazenamento. Especializar, exatamente. Mas você poderia ter de tudo, não tem problema. Mas como que é feito o controle do que está nessa nuvem em geral? Por exemplo, todo mundo dá um import lá. Não, por nome de usuário e senha. Não, mas onde que fica, assim, armazenado? Fisicamente, existem lotes. E, na verdade, eles alugam mega estruturas como se fossem fazendas. E, embora a gente fale nuvem e seja muito abstrato, mas isso são computadores que ficam dentro de grandes galpões refrigerados e por aí vai. Tá certo? Isso é físico, isso existe, é físico mesmo. Tá certo? Bom, por exemplo, você fala assim, é a mesma coisa. Quando vocês entram na área do aluno do Supremo, parece uma coisa muito abstrata. Não, mas a área do aluno do Supremo, ele está dentro de uma empresa, né, que fica aqui em Belo Horizonte, lá na UFMG. Lá dentro tem um servidor gigantesco, e nossas informações, nossos vídeos ficam todos lá dentro. De forma que se esse servidor parar, tudo para. Ninguém assiste vídeo, ninguém acessa material, ninguém faz nada. Tá certo? Toda hora me vê o nome dessa empresa na cabeça e eu esqueço o nome da empresa. Você sabe qual que é, cara? Caramba, cara. Vou lembrar. É um nome curtinho. Bom, vou continuar. Então, tá aqui outra coisa. Existe, agora isso aqui que dá confusão, ó. Existem nuvens públicas e existem nuvens privadas. Samba, que chama a empresa. Sambatec. Sambatec é uma das maiores empresas que a gente tem hoje para controle de vídeos e armazenamento de dados e por aí vai. Samba. Bom. Só para vocês terem uma ideia de quanto que custa para manter um site do padrão do Supremo no ar, com tantos vídeos, ó, para manter armazenado 50 horas de aula, vai custar mais ou menos 50 horas. Só 50 horas. Uns 2.500 por mês. 50 horas tem só o meu curso. Você imagina os outros. O Supremo deve gastar com esse site aqui, com a qualidade que a Sambatec tem, de 20 a 30 mil por mês. E quando aumenta o número de alunos, o que a gente tem que fazer? Contratar a Samba e aumentar a banda. Então quer dizer que de 30 passa para 40, passa para 50. Mas a gente recebe, porque a gente está cobrando os alunos. Aí o pessoal vai e fala assim, mas rateio. Quando eu uso rateio, o que é o rateio? Rateio é pagar o curso e dividir com todo mundo. Não é roubo, não estou prejudicando ninguém, lógico que está. Nós estamos recebendo de um aluno e 10, 20, 30 estão acessando. É roubo, ué. Tá certo? É ilegal, né? Então esse lance de rateio não cai nessa não. Porque o movimento contra rateio é muito forte, ainda mais porque o Bruno Zampier, que é um dos donos do Supremo, é delegado federal. Né? Então, assim, esse lance de rateio não vale a pena não. É melhor você ir lá e pagar o seu, passar tranquilo e tal. Esse negócio de você querer crescer já tentando trapacear não vale a pena não. Isso não é bom não. Bom, então até aqui tudo bem. Gente, se eu perguntasse para vocês qual que é a diferença de nuvem pública para privada, eu tenho certeza que vocês me falariam assim, a pública é de graça, a privada eu tenho que pagar para usar. Não é isso mesmo? Estou te falando porque eu pensava que era também. Mas não é isso não. Não é isso não.
A nuvem pública, tá? Isso tudo está anotado para vocês, tá? Eu estou só fazendo um resuminho aqui, tá, gente? A nuvem pública oferece serviço para todo mundo. Qualquer pessoa do mundo pode usar, mesmo que tenha que pagar. Então, todos esses serviços que eu falei com vocês são de nuvem pública. Você vai falar assim, não, pá, mas o iCloud é só para quem tem iPhone, iPod ou iPad, ou Macintosh. Ah, tudo bem. Mas qualquer pessoa pode ter. Beleza? Então, por exemplo, Pablo, mas para usar sei lá, para usar o Netflix, eu tenho que pagar. Ué, tudo bem, ué. Mas qualquer pessoa pode usar. Entenderam como é que é? Por mais que seja caro. Todo mundo pode ter. Eu não posso ter um iPhone, vou pagar 5 mil reais. Vende um rim na Deep Web, estão pagando 500 mil. Vende lá. Então, mas o negócio é isso, tá? Fora brincadeira, é isso que eu queria falar. Quando a nuvem é pública, quer dizer que todo mundo pode usar os serviços, certo? Quando a nuvem é privada, é quando a empresa monta uma infraestrutura para oferecer serviços só para dentro da empresa. Entendeu como é que é? Ou você pode ser o cara mais rico do mundo. Você não consegue entrar na nuvem privada do Supremo, porque é só para quem é funcionário. Aqui a gente montou uma nuvem que é nossa. A gente gastou lá dezenas de milhares de reais para montar uma nuvem nossa e ninguém mais pode acessar. Até aqui vocês entenderam, sim ou não? Então, só para vocês verem que eu já defini isso tudo para vocês, quer ver? Bom, eu acho, né? Vamos ver se está aqui. Para ela, isso, para ela. Não é interesse que outras pessoas acessem. Agora eu vou só ler o texto aqui rapidinho, só para vocês verem que está tudo aqui. Esse texto vai estar lá na área do aluno, tá bom? Aqui, ó. É quando um serviço é oferecido por servidores da internet e não pelo computador do usuário. A nuvem oferece serviços de processamento e de armazenamento. A responsabilidade pela manutenção e segurança dos serviços e das informações do usuário é da empresa contratada. Por exemplo, a partir do momento que o Supremo contratou a Sambatec, de quem que é a responsabilidade? Da Sambatec. A responsabilidade é deles, eles que têm que garantir que tudo funcione bem. Existem nuvens públicas e nuvens privadas. Aí eu coloquei a definição para vocês aqui, ó. Nuvem pública é quando o serviço oferecido pode ser utilizado por qualquer pessoa, mesmo que tenha que pagar. Nuvem privada é quando uma empresa monta uma estrutura que atenda somente às suas necessidades, ou seja, os serviços só podem ser usados pelos membros da empresa. Tá ok? Vocês vão ver que com isso aqui a gente consegue fazer várias questões, ou melhor, todas. Deixa eu te dar um exemplo. Agora eu vou te mostrar rapidinho como é que você navega pelo site. Então o site é esse, né? estudotop.com.br. Beleza. Aí você vai clicar onde? Ó, apostilas. Ó, a apostila do TJ que eu uso, que eu recomendo, a impressa é essa aqui. Ela custa R$ 49,90, você me manda uma mensagem pelo WhatsApp, eu trago para você não ter que pagar o frete. Certo? Beleza, mas não, vamos esquecer essa apostila paga, vamos nas gratuitas. Tem aqui, ó, materiais gratuitos, aqui em cima, ó. E olha só o tanto de coisa que tem. Apostila, artigo, exercício, prova comentada. Então, se eu venho em apostilas, aqui, ó, tudo isso aqui é a apostila gratuita que tem aqui. Algumas vão interessar para vocês, outras não. As que forem interessar, eu vou indicando, tá? Mas eu vou vir em exercícios, que eu quero mostrar uma lista de exercícios para vocês. Existe uma lista aqui de computação em nuvem. Eu montei uma lista só de computação em nuvem. Aqui, ó, é a primeira, tá vendo? Aparece grandão, gente. Não tem erro não aqui, ó. Você vai clicar. Ótimo. Aí vai ter um botão verde enorme aqui, ó. Fazer download. Aí você vai colocar seu nome, não precisa ser registrado, nada, nada, nada. E seu e-mail. Pronto, ele já vai fazer o download direto. Aqui é a lista de computação em nuvem.
Nós vamos fazer algumas dessas questões só para vocês verem como é que cai. Pode ser? Está aqui, toda formatadinha, só você imprimir e mandar ver. Mas só um detalhe. Eu tenho aqui, nesse site, só para vocês entenderem, quer ver? Computação em nuvem. Aqui, ó. Eu pego as questões de concurso e aí eu transformo as questões em cruzadinhas. Para vocês estudarem descansando. Você vai descansando, você vai se divertindo. Olha lá. Cruzadinhas. Palavras cruzadas. Aqui estão as dicas. Horizontais. Verticais. Massa, né? Aqui estão as respostas que você não vai precisar olhar. Tá certo? Tem de hardware, tem de internet. Tem muita coisa, tem um monte de coisa. E é tudo questão de prova. Só para você ver que sem exercício você não morre. Você vai ter que passar nesse negócio de todo jeito, bicho. Não vai ter jeito, não. Sério. Vamos lá. Pessoal, vamos ver aqui uma questão de computação em nuvem. Essas questões, a maioria delas, são de uma organizadora, não sei se vocês conhecem, chama CESP. A hora que fala CESP, o pessoal começa a suar, igual cavalo no topo do morro. É ou não é? Fala assim, nossa senhora, a cara já falou, misericórdia. Porque o CESP é mais pesado mesmo. E eu gosto de treinar sempre em um nível acima. Porque a hora que você pegar da Consulplan, vai ser fatal. Mas vamos lá. Serviços de... Gente, olha a questão. Cloud Storage. Mas está escrito entre parênteses. O que ele está falando? Então ele está falando serviço de armazenamento. Aí olha só. Aumentam a capacidade de processamento de computadores. Não tem nada a ver com aumentar a capacidade. E sem contar que ele está falando o quê? Armazenagem. Não é isso mesmo? Aumentam a capacidade de memória RAM? Eu falei isso com vocês? Não. Suportam o aumento da capacidade de processamento e armazenamento? Quase foi. Mas é porque ele está falando de quê, gente? Ele falou alguma coisa de processamento aqui? Agora, se ele tivesse falado serviços de computação em nuvem, aí seria os... Mas ele falou computação em nuvem aqui? Ele falou só o quê? Suportam o aumento da capacidade dos recursos da rede? Não. E suportam a cópia de segurança remota de arquivos? Sim ou não? Remota é quando não é no seu computador. Porque quando você está armazenando os arquivos na nuvem, não é uma cópia de segurança remota? É ou não é? Então a resposta é a letra E. Agora presta atenção. Essas outras aqui são todas de prova. Em 2016 e 2017. O CESP, a gente responde com C e E, que é certo e errado, e não V e F. Eu estou falando porque a hora que vocês forem olhar o gabarito, vai estar como C e E. Então vamos ver. Vamos ver como é que vocês estão. 2. Na computação em nuvem, o software é acessado por meio da compra de licenças. E aí? Vou fazer uma outra questão com vocês. Olha essa questão aqui. Que programa que é esse? O Word. Que botão que é esse? Fechar. Ótimo. Então lá vai a questão. Para fechar a janela, é necessário clicar sobre esse botão aqui. Certo ou errado? Errado. Errado, porque quando eu falo que é necessário, quer dizer que não existe outra forma de eu fazer a mesma coisa. Concorda comigo? Concorda sim. Quer ver eu fechar ela sem clicar aqui? Aqui, ó. Botão direito. Ah, mas quando eu falo que... Pois é, mas quando eu falo que é necessário, quer dizer que não existe... Eu estou te dizendo que não existe outra forma de eu fazer a mesma coisa. É ou não é? Exatamente. Então toma cuidado. Porque quando ele fala que o software... Isso aqui é português, não é informática. Ele é acessível por meio da compra de licenças, na verdade, ele pode ser acessado por meio da compra de licenças. Pode ou não pode? Mas aqui ele está falando que para usar o software você tem que pagar para usar.
Tá certo? E não necessariamente. Existem casos em que você tem que pagar? Existem. Existem casos em que você não precisa pagar? Existe também. Tá certo? Portanto, essa está errada. Beleza. Olha essa. Olha essa 3. Essa aqui, a hora que você passar por essa, você vai rir na hora. A computação em nuvem fornece apenas serviço para armazenamento de dados. Por quê? E se não tivesse o apenas? Estaria certo. Ah, não, mas ela oferece serviço de processamento também. Não, mas se não tivesse o apenas, estaria falando que a computação em nuvem fornece serviço para armazenamento de dados. Fornece? Mas aqui está falando apenas, então quer dizer que não tem outras. Certo? Deixa eu pegar uma outra boa, quer ver? Ah, olha essa aqui. 5. A computação... Eita. Sempre acontece. A computação em nuvem permite que clientes e empresas utilizem serviços providos por terceiros. Certo ou errado? Até aqui, beleza. E executados nos data centers na rede. Data centers são esses grandes centros de processamento. Certo ou errado? Visto que ainda não há tecnologia disponível para que uma organização implante sua própria nuvem. Errado, porque existem as nuvens privadas. Então, se você soubesse que existem nuvens públicas e privadas, você conseguiria. Tá ok? E todas são assim. Deixa eu fazer uma boa aqui com você, quer ver? 8. O que diferencia uma nuvem pública de uma nuvem privada? Adivinha o que ele vai falar? Ele vai falar que tem que pagar. Aqui. É o fato de que aquela ser disponibilizada gratuitamente. Tem isso? Não. A diferença entre uma e outra é a disponibilidade dos serviços. Ok? Próximo. Olha essa 9. Para que se utilize recursos da computação em nuvem, não é necessário que haja conexão com a internet? Você está doido? Lógico que tem que ter conexão com a internet. Faz só a 10 para a gente fechar. Verdadeiro ou falso? Acho que eu vou por falso. Ou verdadeiro? Ou falso? Gente, o que vocês marcam? Certo ou errado? É estranho, não é? Olha para você ver. Os possíveis benefícios relacionados ao uso da computação em nuvem nas organizações incluem a economia de energia elétrica. Mas pensa. Vou imaginar o seguinte. Aqui na empresa, então aqui tem a empresa, tá? Aí, aqui tem um servidor e aqui tem 2 clientes. Pode ser? Sim ou não? Sim. Tá. Os clientes estão salvando informações onde? Eu estou consumindo energia elétrica aqui em quantos computadores? 3. Imagina então que eu tire esse servidor de dentro da empresa e contrate, por exemplo, a Sambatec. Um servidor deles lá. Agora eu vou ter quantos computadores ligados dentro da empresa? 2. O consumo de energia aumenta ou diminui? Gente, aumenta ou diminui? Então, tá certo. Tá certo? Um dos possíveis benefícios é a diminuição do consumo de energia elétrica. Tá certo? Tudo que você tira de dentro da empresa e que é dispositivo elétrico, na verdade vai consumir, vai economizar energia. Até aqui tudo bem? Passamos. Aqui está a lista, vocês podem resolver todos os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar no WhatsApp, quando ele voltar a funcionar. Já voltou? Não acredito, eu vou até parar a aula para dar uma olhadinha. Ah, gente, vocês estão olhando, né? Vocês estão olhando esse trem aí, né? Não, pensa no controle remoto. O que é um controle remoto? É um dispositivo que controla um outro à distância, não é? Então, quando eu salvo arquivos localmente, quer dizer que eu salvei no meu computador. E quando eu salvo remotamente, quer dizer que eu salvei em outro computador. Bom, vamos continuar agora. Pessoal,
O próximo assunto que eu quero falar com vocês, bom, agora a gente passou a parte mais trabalhosa, agora vai rápido. Pessoal, desse jeito assim, tá bom? Vocês estão entendendo? É nuvem ou é rede? Por exemplo, um sistema de uma empresa grande, um sistema da empresa. Os dados que estão ali são... Você quer saber se está na nuvem ou se está dentro da rede? Bom, saiba que primeiro você tem que saber que a nuvem é uma rede. Mas você quer saber se está dentro da rede interna ou se está na nuvem? Você tem que perguntar para o cara do TI. Não dá para saber assim. Porque, na verdade, você fala assim, Pablo, qual que é a vantagem de manter dentro da empresa? Você tem controle total, é mais seguro e por aí vai. Qual que é a vantagem de você manter na nuvem? Você não precisa de um setor de TI responsável para dar manutenção e por aí vai, você consegue acessar de qualquer lugar do mundo. Então, tudo depende da resposta do cara do TI, tá certo? Pode ser dentro da empresa ou pode ser na nuvem. Bom, pessoal, então, lá vai um conceito aqui, ó. Web. O que a gente fala que é web? Que, ó, parte multimídia da internet. Tá? Mas como assim? Eu explico. Pessoal, é o seguinte, a internet, quando ela foi lançada, ela não era uma rede multimídia. Quer dizer que todo o conteúdo que a gente tinha na internet era disponibilizado apenas na forma de texto, sem imagem, sem música, sem vídeo, sem possibilidade de interação e por aí vai. Então a internet, a princípio, ela não era uma rede multimídia. Aí então eles criaram a web. E a web é o que, gente? Parte multimídia da internet. Olha só, possivelmente na prova eles vão te falar que web é sinônimo de internet. Aí você fala que não. Não é sinônimo de internet. Ela é apenas um recurso da internet. Ok? A web, ela pode vir como www ou qual que é outro nome? Word Wide Web. Beleza. Até aqui tudo bem? Então, se falar que o web é sinônimo de internet, o que você vai falar? Não. E acaba que quando a web foi criada, Joana, a gente ganhou muitas outras possibilidades. Hoje em dia você não precisa sair de casa nem para comprar um apartamento. É ou não é? Você não precisa sair de casa para acessar o banco, saber previsão do tempo, notícias e por aí vai. Né? A web, ela trouxe muitas novas possibilidades para a gente. E não é só coisa boa, tem muita coisa ruim também. Né? A tal da baleia azul mesmo, né? Aquele inferno daquele trem, aquilo ali aquilo ali é as maravilhas que a internet proporciona para a vida das pessoas. Não é? A gente é roubado em sites de banco o tempo todo, não é isso mesmo? Nunca se ouviu falar tanto em pedofilia, não é isso mesmo? Essas chacinas todas têm origem em pesquisas que são feitas na web. E por aí vai. Na web, as informações elas circulam com muita facilidade. Então, qualquer criança hoje consegue pesquisar sobre qualquer assunto. Né? Isso é bom, ao mesmo tempo que não é. Antigamente, quando a gente ia fazer trabalho de escola, né, Carla? A gente pesquisava onde? Na Basta. Não, você está doido. Se você olhava na Basta, quem tinha Basta era rico, não era? Hoje em dia, as mães dão carro para os filhos. Antigamente, dava o quê, Sibeli? A Basta. O menino fazia 15 anos, ganhava uma Basta. Falava assim, ó, estou te dando conhecimento. Era ou não era? Hoje em dia, você perguntar para um menino o que é uma Basta, ele vai rir de você. Ele vai assim, Basta. Mais próximo de Basta que ele conhece, aquele negócio que você pega para atravessar de Porto Seguro para Real da Ajuda. Mas, assim, a Basta era confiável. O que estava escrito na Basta era verdade absoluta. É igual a Bíblia. É ou não é? Onde você viu isso? Basta, acabou. Hoje em dia, qualquer assunto que você pesquisar na internet, você vai achar num lugar chamado Yahoo Respostas. Vou te explicar o que é Yahoo Respostas. Pegaram todos os animais do mundo e soltaram ali dentro. Ô, gente, sério. Outro dia, eu procurei assim, no Google, mancha na pele. Aí eu achei lá no Yahoo Respostas, gente, eu estou com uma mancha na pele, uma aparência muito esquisita. Aí um cara falou assim, esterilize um estilete. Tire uma fina camada.
Eu juro, cara, procura lá que você vai ver, ué. Sério, só dá animal naquele negócio. E tem gente que acredita e fala, obrigado. Pelo jeito que o cara fala obrigado, você já sabe que ele acreditou. Bom, beleza. Então, alguma dúvida, gente, na web? Ok. Pessoal, para me conectar à internet, o que eu vou precisar? Agora sim, hein? Isso. Para me conectar à internet, a única coisa que eu não preciso é de um computador. Computador hoje em dia não precisa mais, não. Hoje em dia você consegue acessar pelo celular, pelo tablet, não é isso mesmo? Até pela televisão você acessa. Acessa ou não acessa? Então, para me conectar à internet, eu vou precisar de um modem. Não, tá sabendo demais. E um provedor. Ô, gente, pelo amor de Deus, hein? Não existe uma forma de conexão que você não use um e nem o outro. Todas as formas de conexão necessitam de modem e provedor. Gente, todas. Gente, fala, todas as formas de conexão usam modem e provedor. Fala. Todas as formas de conexão utilizam modem e... Aliás, tem uma. Me fala uma que não usa modem. Todas as formas de conexão... Gente, eu acabei de falar que todas usam. Todas usam. Gente, não existe forma de conexão. Toda vez que acontece isso. Que não. Todas, gente. Todas usam modem e provedor. Vocês falaram celular aí, mas eu entendo por quê. É porque o modem, vocês estão sempre associando o modem àquele dispositivo que você vê do lado de fora, não é isso mesmo? Até te mostro algumas fotos aqui, você vai falar, esse aí tem lá em casa. Não é? Você fala assim, esse aqui tem lá em casa, né? Então, esse é modem. Mas no celular, o modem é interno, aí não dá para você ver ele, não. Mas, gente, todas as formas de conexão exigem modem e provedor. E o modem é esse dispositivozinho aqui que você usa para fazer a comunicação com o meio que você vai utilizar, tá? Então, o modem, ele é um hardware. O que é hardware? Dispositivo físico. Aham. Tudo lá. Inclusive é esse aí, ó. Mas se você quiser anotar no resumo, massa. Igual eu estou fazendo aqui, é. Isso. O provedor, ele também pode ser chamado de ISP. E o que significa ISP? Internet Service Provider. É uma empresa. Não. É um modem que está dentro dele. Bom, gente, por exemplo, hoje mesmo eu estava na academia, eu estava conversando com um amigo meu, chama Ebert. Aí ele falando assim, não, cara, eu vou ter que colocar em tempo. O que aconteceu? A irmã dele casou, aí ele fez um monte de mudança na casa dele lá, a irmã saiu de casa e tal. Aí ele foi e falou assim, nós vamos mudar a internet lá de casa. Aí ele foi e falou assim, eu falei, mas qual que você vai colocar? Tem várias opções, né? Tem Oi, TIM, Claro, NET, é ou não é? Sky, tem um monte. Aí ele falou assim, vou colocar NET. Então, o que é a NET? NET é uma empresa que está conectada à internet e que vai dar o acesso ao Ebert, certo? Então, a NET é um provedor, certo? Então, Pablo, lá em casa eu uso GVT. Então, GVT é o quê? Provedor. Que também é chamado de quê, gente? Gente, se você gravar
que ISP e provedor é a mesma coisa, você vai marcar um ponto na prova e ninguém vai marcar, porque eu não sei o que acontece com essa sigla, que o pessoal esquece esse raio dessa sigla na hora da prova. Vocês vão ver que no último dia de aula eu vou falar assim, o que é um ISP? Ninguém vai saber me falar. Hoje você sabe, o que é um ISP? Provedor. Tá certo? Aí tem gente que fala assim, não, mas aqui é fácil, né? Eu quero ver lá na hora da prova. Não, mas aí já não é comigo mais, ué. É ou não é? Vou recomendar, Charles Peterson, ele ensina técnicas de memorização. Ele é ninja, né? Ele é ninja. É. Charles Peterson. Bom, tranquilo. Outra coisa. Uma outra coisa. Não tenta fazer... Por exemplo, o site que eu recomendo para vocês fazerem exercícios, além do meu, é um site que chama QConcursos. Na minha opinião, o QConcursos é o melhor site que existe na internet. QConcursos. Gente, o QConcurso é o que há. Aí você fala assim, eu gosto de fazer, eu uso de graça. Não vai fazer, pão duragem. O site você paga R$30 para usar um ano. Sabe por quê? Vou te explicar qual que é a limitação. Quando você usa de graça, você só pode resolver 10 questões por dia. Que tá ótimo, 10 tá ótimo. Gente, eu falo assim, ele vai te mostrar quantas questões você quiser. Só que para responder e ele te dar a resposta, são só 10 por dia. Só que eu sei que você usa a técnica de usar o gratuito, aí depois é só você entrar, respondeu 10, entra lá nos comentários das próximas questões que o pessoal dá a resposta. Acontece que a cada 100, 99 são animais. E podem te dar a resposta errada ali e ferra com a sua vida. Portanto, deixa de tomar 3 cervejas e pague esse negócio. Gente, você coloca lá assim, eu quero fazer questões da Consulplan de 2017 de português que cobra verbo. E fala assim, tudo para você. É o melhor site que existe. Eu tenho ele no celular. Você pode fazer pelo celular. Para o trânsito engarrafou, o que você vai fazer? Questões. Ao invés de mandar mensagem para o marido, Carla, brigando, que você vai brigar com o marido, ele tem culpa de você estar parada no trânsito? Não, faz umas questões. É muito legal. Eu acho ele fantástico. Vale a pena. É um investimento que vocês devem fazer. Vale a pena. Então, não tentem fazer exercício ainda. Porque senão vocês vão ficar desapontados. Sabe por quê? Porque nós estamos no início da matéria. E os exercícios cobram o início e o final. Aí vai dar zebra. Aí você vai falar, não sei nada. Não. É porque você não esperou terminar. Quando eu terminar, eu vou indicar as listas de exercícios. Gente, faz essa, faz essa, faz essa. Mas essa de nuvem vocês já podem fazer. Que é essa que eu passei lá no site. Tá? Bom, então já foi o modem e foi o provedor. Deixa eu fazer um desenho aqui para você entender. Aqui, nós temos quem? Aqui está você, que é o usuário. Gente, até um tempo atrás, até algumas horas, você pensava que você se conectava diretamente à internet, não é isso? Agora eu te falo que não. Existe um ISP. Esse ISP está conectado à internet e você está conectado a ele. Então aqui poderia ser o quê? Oi, NET, GVT, Claro. Entenderam como é que é? Sim ou não? Não, o modem tudo bem. O modem você sabe que você já precisa. Tá? O seu computador tem que ter um modem para fazer a comunicação com a linha telefônica e por aí vai, ou outro meio que você vai usar. Mas o seu computador se conecta ao ISP, provedor. Pode falar provedor, pode falar ISP. Você marcando um dos dois na prova para mim já está bom que você vai acertar. Saiba que todas as informações que saem do seu computador e vão pela internet passam por onde? Então é assim que a gente consegue pegar as ameaças que você faz, os sites que você acessa e por aí vai. Porque os provedores são obrigados a me fornecer toda a informação que você envia pela internet. Desde que tenha um mandado judicial, tudo certinho. Os provedores têm que armazenar isso por um tempo. Tá certo? E através do IP? É. Acertou. Mas calma que eu chego. Aí você fala assim, não, tudo bem, tá. Então peraí. Se eu quero me conectar à internet, eu preciso contratar uma empresa chamada provedor ou ISP. Tá. Mas e se a Joana quiser montar um provedor para ela? E se ao invés de ser usuário,
ela quiser oferecer serviços de conexão, aí que vocês vão entender uma outra coisinha. Existe um outro provedor maior, chamado Backbone, que atua como se fosse o provedor dos provedores. Olha para você ver que massa isso aqui. O Backbone é uma mega empresa de telecomunicação, tipo a Embratel, que dá acesso aos ISPs. E os ISPs dão acesso aos usuários. Entenderam? Quando vier Backbone na sua prova, ou eles vão falar em espinha dorsal, porque o termo Backbone significa isso, ou então eles vão falar em provedor dos provedores. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Ótimo. Não o quê? Tá, vou te explicar então, vou dar exemplos. Tem a Embratel. A Embratel oferece serviço para quem? Oi, Net, GVT, Claro. E a Oi, Net, GVT, Claro fornece acesso aos usuários, entendeu? Então o Backbone é o provedor dos provedores. É a empresa que dá acesso aos provedores. E os provedores dão acesso aos usuários. Só que acontece que pelo mundo, você tem, Bruno, centenas de backbones. Centenas. Teve um dia que um submarino cortou uma fibra ótica, passou e cortou uma fibra ótica, a metade do mundo ficou sem internet. Por quê? Porque essa metade do mundo dependia daquele backbone. Entenderam, sim ou não? Por exemplo, vamos imaginar que, por exemplo, esse backbone aqui venha a falhar. Se esse backbone falha, o provedor falha. E o que acontece com a sua conexão? Falha. Aí você vai ligar onde? No provedor, para reclamar. Vai ou não vai? Você está inconformado. Normalmente, o provedor te deixa esperando na linha umas 4 horas. Dessa vez, rapidamente, vai te atender um cara muito educado. Quem é? O Eduardo. O seu atendente virtual. É ou não é? Tem lá na Oi. Oi. Tem um cara que fala assim, oi, meu nome é Eduardo, seu atendente virtual. Ele é um cara bonito, você imagina ele. O cabelo dele é penteadinho, ele tem uns dentes brancos e tal. Aí ele vai e fala assim, já sei o seu problema. Ele é um cara que te entende, Carla. Você nem falou. Assim, fique tranquila. Dentro de 72 horas. 72 horas. Eu falo assim, Eduardo, não brinca comigo. Ele fala assim, fique tranquilo. Os nossos colegas, meus colegas atendentes, já estão trabalhando para resolver o seu problema. Serão apenas 72. Nessa hora você infarta. Por quê? Porque você deixou para fazer, Daniel, a inscrição no último dia, Daniel. Já era. É ou não é? Liga na da Sky. A da Sky é a mais fantástica que existe. Você liga na Sky, aí te atende uma menina. Ela fala assim, e aí, cara? Você fala assim, o quê? Fala assim, e aí, cara? Tô vendo que você tá me ligando aqui, você é um assinante Sky. Ela, é sério, ela fica de bermudão, chinelo, eu já imagino ela, tem um cabelão. Aí ela vai e fala assim, aqui, será que o seu problema não pode ser resolvido simplesmente desligando o equipamento na parede, esperando 4 minutos e ligando novamente? Por que você não tenta? Tente e me ligue daqui a 5 minutos. Aí você é muito ansioso, Daniel, você tenta lá, ligou, liga de novo. Ela vai e fala, eu acho que você não me escutou bem. Eu pedi, juro por Deus, você fica com vergonha. Tem gente que pede até desculpa, fala desculpa. Você não, porque eu te pedi 5 minutos, você me ligou com 2. Aí que tá, porque quando a gente fala... Por exemplo, você é cliente da Oi, mas na prova de informática, quando fala cliente, a gente está falando de computador. É um computador cliente, mas você é cliente de uma empresa. Entendi. Porque pensa bem, vamos pensar. Como é que você chama? Marcelo, tudo bem. Vamos imaginar, Marcelo, que você pegou o engarrafamento ali agora, aí você vai falar assim, você quer saber? Estou parada no trânsito mesmo, vou acessar o site do Supremo para assistir aquela aula de novo. Você concorda que aquela aula está num servidor? E você está usando o seu celular, não está? Então o seu celular é o quê?
É o cliente. O fato de ser cliente e servidor não é pelo tamanho do dispositivo ou pela natureza do dispositivo. O cliente... Eu esqueci seu nome. Oh, Marcela. O cliente é qualquer computador que acesse um servidor. Seja o seu celular, pode ser o tablet. Até, Marcela, lá na sua casa tem a Smart TV, né? Que é a TV que dá para você entrar no Netflix. Você está acessando um servidor. Então aquilo ali é o quê? Cliente. Vamos falar assim, Marcelo, se você está na internet, se o seu computador não está oferecendo serviço para outras pessoas, ele está utilizando os serviços que estão sendo oferecidos. Então ele é o quê? Cliente. Não precisa ser necessariamente um computador. É qualquer dispositivo que acessa um servidor. Mas essa confusão, Marcelo, é normal, porque você é cliente da Oi. Mas quando a gente está falando em acessar um servidor, aí não é uma pessoa, aí é um dispositivo. Fala, cara. Os dados ficam armazenados. Ele usa o serviço da ISP, do provedor ou do BlackBone? Não, é aí que está. O ISP é a empresa que dá acesso à internet. Certo? E isso aqui, como é que você chama? Ô, Kevin. Isso aqui que nós estamos falando é simplesmente no caso de você, para você acessar a internet e não para você oferecer serviço na internet. Entendeu? Faz todo sentido o que você falou. Mas quando, por exemplo, você fala assim, vou te dar um exemplo. Existe um outro provedor, Kevin, um outro tipo de provedor que chama provedor, mas não é o de acesso, é o provedor de hospedagem. Para que serve o provedor de hospedagem, Kevin? É uma empresa que te dá um espaço para você colocar os seus arquivos, tipo colocar o seu site. Aí já é um outro provedor, entendeu? Então, quando a gente fala aqui, Kevin, ISP, backbone, é só para você acessar a internet. Agora, os serviços que são oferecidos lá dentro são outros provedores de outras naturezas. Certo? Agora, o que você falou faz sentido. Todo ISP está associado a um backbone, cara. Por quê? Porque para você oferecer a conexão, você tem que receber a conexão de alguém. E você vai receber de quem? Do backbone. Tá certo? E o Google Chrome? Bem, o Google Chrome é um software que você usa para acessar as páginas que estão na internet. Ele é um visualizador de páginas. Tá certo? Aí é software. Aí não tem nada a ver com acesso. Muitas pessoas e questões falam que para acessar a internet você precisa do browser. Não precisa. Para acessar a internet, você precisa do modem e do... O browser você usa para visualizar as páginas. Tá certo? E para visualizar as páginas, você pode ou não estar conectado à internet, porque a página não poderia estar salva dentro do seu computador. Aí já é uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Até aqui, tudo bem? Vocês têm mais alguma dúvida? Todas? Então ferrou o negócio todo aí. Todas mesmo? Se tiver dúvida, fala, gente. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu vou fingir que vocês estão entendendo, então. Vocês estão falando que estão entendendo, hein? Oi. Sim, porque, veja bem, o provedor não dá acesso aos usuários, mas quem dá acesso ao provedor? O backbone, porque o backbone é o quê? Provedor dos provedores. É a empresa que dá acesso aos provedores. Embratel. Nossa Senhora. A Embratel, só para vocês terem uma ideia, é um dos menores do mundo. Tem um que chama DIVO, tem vários. A própria Oi é um backbone menor. Ó, pra você ver, a Oi, ela é backbone e ainda é ISP. Então, assim, aí começa aquela dança das empresas que uma vai comprando a outra, aí já começa a dar bagunça. Tá certo? Você sabe por quê? Porque isso aí faz todo sentido. Você fala assim, mas como? Se a Embratel é um backbone, como é que pode a Embratel depender de outra empresa? Porque, na verdade... Bom, então vamos lá. Você tem a internet. Você tem backbones maiores, certo? Que dão acesso a backbones menores. E cada um desses backbones menores dão acesso a backbones menores do que ele, até chegar nos ISPs. Então, por exemplo, a Embratel poderia estar nessa classe aqui. Se esse backbone um pouquinho maior falha, a Embratel falha. Então, gente, o negócio é muito complexo. Então, quanto menos a gente aprofundar, melhor. É melhor a gente entender o suficiente para fazer a questão da prova, senão o trem fica feio.
Precisa. O backbone que é maior do que ele. E aí vai. Até tem os backbones que estão na borda, que são os que mantêm toda a infraestrutura funcionando. Entendeu? Aí a responsabilidade é deles mesmo. Eles têm os setores de TI lá dentro, que mantêm tudo funcionando e por aí vai. Tá certo? Isso aqui é feio, isso é lama, é cabo passando para tudo quanto é lado, é assim, ó. Antena para todo lado. É físico mesmo, é difícil de imaginar, mas é físico. Tá certo? Gente, alguma dúvida? Se na prova então tiver assertiva falando que para conectar a internet é necessário modem, ISP e backbone, aí tá certo? Errado. Você não precisa de backbone. Você precisa de quê? Provedor e modem. Quem precisa do backbone? O problema é deles lá. Você não mexe com backbone. Você mexe com modem e provedor. Entendeu como é que é? Senão, se você fala assim, eu preciso do backbone. Não, você não precisa do backbone. Tanto que você liga lá, contrata a net, você não contratou um backbone, você contratou a net. Você vai falar assim, mas a net usa... Deixei de saber. Tá certo? Eu estou usando um modem e um provedor. E é assim que cai. Não. Tá sentindo frio? Cara, o pessoal tá sentindo frio. Mas vai dar um intervalo agora. Como assim não tem intervalo? É até que horas? A aula é só até 9? Hã? Como assim, cara? Você tem certeza disso? Gente, a minha aula é até 11. Sério? Mas todo dia é assim? Mas isso é bom, hein? Eu fiquei feliz. Tô rindo. Vou pra casa tranquilo. Tranquilo. A gente pode continuar a aula depois, na quarta-feira que vem, já que a gente vai sair mais cedo. Eu chego em casa, abro o Periscope e a gente continua estudando. Vocês vão ver que massa que a gente faz simulado sobre o que a gente aprendeu. Vocês têm certeza que é até 9 horas? É sério, cara? Cara, que trem esquisito, bicho. Não, é legal, mas é esquisito. É bom para quem é casado, né? É bom que já fica na rua direto. Fala que tem muita aula. Tchau, muita aula. Bom. Ai, meu Deus. Eu falei com o cara da copiadora que eu ia ficar aqui até 10h30. O cara vai chegar às 10h30, não vai ter nem a sombra minha ali mais. Falei, cara. Vamos lá. Você fala o controle, que tipo de controle? Uhum. Ótimo. Gente, a pergunta é boa. Primeira coisa, cara, se você for pensar, pensa no tanto de vídeo que tem no YouTube. Se eu te falei que o Supremo paga entre 20 e 30 mil, imagina quanto que o YouTube não paga. Aí eu vou te explicar. Como que o YouTube surgiu? Cara, o YouTube surgiu como um site, como um outro qualquer. Eram de 2 caras que criaram um site. Aí sabe o que você tinha que fazer? Quando você queria colocar um vídeo, você tinha que me mandar o vídeo. Eu era o dono do site, eu colocava o vídeo no ar. Então você imagina, cara, o YouTube, você tem milhares de horas de vídeo subindo por minuto. Imagina se tivesse que mandar para eles colocarem no ar. Você sabe o que ia acontecer com o YouTube dentro de 2 meses? Se o Google não comprasse, o YouTube fecharia, porque eles já não tinham mais dinheiro para manter o site, porque não tinha receita. Aí o Google vai e compra o YouTube. E o Google tem vários servidores com espaço suficiente para armazenar esses vídeos. Mas você fala assim, mas de onde vem o dinheiro desses vídeos? Cara, vou te dar um exemplo. Você sabe quando você vai assistir um vídeo no YouTube, que aparece aqueles 5 segundos de propaganda? Aquilo ali, eu estou pagando para o YouTube mostrar. Você vai e fala assim, paga como? Deixa eu te dar um exemplo. Eu fui fazer um curso outro dia, uma revisão online. Aí eu falei assim, vou investir pesado nisso aqui. Aí eu virei pro pessoal do site, e bom, pera só um minutinho, já que, bicho, pede para aumentar o ar então, porque já que não tem intervalo. Aí eu liguei lá pro Google, aí eu falei assim, eu quero investir. A minha falou, você quer investir quanto? Aí, não, a primeira menina fez o briefing lá e tal, o que você quer e tal, quantos usuários você quer? Eu falei, eu quero 1000. Ela falou assim, não, você quer 1000 usuários? Fácil de alcançar e tal. Quanto você quer investir? Eu falei, não, vou investir pesado. Vou investir R$800. Ela falou assim, não, mas aí não. Ela apelou. Ela falou assim, não, mas aí não.
Ela falou assim, olha, Pablo, sinceramente, se você não começar a conversa com 10 mil reais, a gente nem passa. Aí ela foi e falou, eu garanto, se você investir, você pega o seu cartão de crédito internacional e libera, fala assim, ó, libera 10 mil. Aí ele transfere os créditos para a conta do YouTube. E aí eles vão começar a veicular seus anúncios em toda a plataforma, principalmente no YouTube. Então o YouTube, quando você entra num vídeo, ele identifica, através da leitura de um negócio chamado cookie, que está no seu computador, que aquele é o interesse seu. Pode perceber que as propagandas que ele mostra, geralmente, tem a ver com o que você fala assim, caramba, essa propaganda aqui, cara, você acabou de entrar lá, você fala assim, não, se eu passar no concurso, eu vou viajar para a Espanha. É o meu sonho. O próximo vídeo que você entrar é do Submarino Viagem te dando uma promoção. É ou não é? Compra de uma vez, passagens para a Espanha. Você vai falar, não acredito. Não é? Então, e aquilo ali é caro para burro. É caro. E por que a gente cria, esse pessoal, tipo o Whindersson, essa galera cria canais no YouTube de graça? Porque quando a gente cria um canal no YouTube, a gente cria um vídeo no YouTube, tem uma chavinha chamada monetizar. Quando eu habilito a monetização, o YouTube vai mostrar propagandas no meu vídeo. E cada vez que alguém assiste a propaganda, eu ganho centavos. Centavos, tipo 2, 3 centavos. Você imagina um vídeo com 15, com 70, com 100 milhões de visualizações, quanto que o cara não ganha? Tipo aquele Para Nossa Alegria lá. Olha o tanto de vezes que aquilo ali já não foi visualizado. Então você fala assim, não, o cara fica igual um bobo. O cara fica criando vídeo. Veja bem, o cara do vídeo ganha, o YouTube paga. Só que o YouTube ganha porque quem está anunciando pagou para o YouTube. Tem menino, só para você ter uma ideia, tem um menino de 14 anos de idade que fizeram uma entrevista com ele, ele joga Minecraft. Ele pôs uma câmera que vai filmando, Kevin, tudo que o cara está fazendo. Ele é um menino de 14 anos de idade. Ele é rebelde, ele vai mal na escola e tal. Ele só joga. A mãe falou, ele só joga. Só joga, só joga. Ele é bom. A menina falou assim com ele, quanto você está ganhando por mês? Ele falou assim, eu não gosto de revelar os meus ganhos, mas está entre 40 e 60 mil por mês. Jogando. Mas ele é bom no jogo. Se eu fosse mulher, mas mesmo sendo homem, se eu tivesse habilidade para isso, eu começaria a fazer maquiagem, bicho. E colocar vídeo de maquiagem, porque toda mulher procura lá. Como é que vai fazer uma maquiagem? Tum, procura. E tem um ninja lá que o cara começa a maquiar o rosto dele, só a metade do rosto dele, bicho. O cara pega e vai maquiando, ele fica igual um ciborgue. A metade maquiado, igual a mulher, e a outra metade. Cara, esse cara tá ganhando dinheiro demais. Ele colocou um vídeo que ele falou assim, ó, tô querendo fazer um curso em Belo Horizonte. Montar um curso. Não sei onde, mas eu quero um hotel que seja perto de um shopping. Aí você pega ali, ou perto do BH Shop, ou no Ouro Minas. O Carla, ele encheu o auditório do Ouro Minas em questão de 1 hora. Ele falou, inscrições abertas, deu 1 hora e falou assim, fechou. Você quer criar um canal? Então, aí você entra lá, tem a configuração da sua conta e tal. É tudo muito controlado. Até as músicas que você coloca no vídeo é vigiado, para saber se não é protegido por direitos autorais e por aí vai. Tem um vídeo meu lá que fala sobre HD, que esse meu vídeo está proibido de ser monetizado, porque ele tem uma música e essa música é protegida por direitos autorais. É tudo controladinho, então você tem que colocar os créditos. Mas tem música que nem adianta você colocar os créditos, elas são protegidas por direitos autorais e não tem como. Então é tudo muito controlado. O YouTube, cara, é um modelo de negócio fantástico. Se você tiver oportunidade, se vocês tiverem assim, conhecimento sobre um assunto, cria um canal no YouTube e tenta. É um site de vídeos. Bom, até aqui tudo bem, pessoal? Então, beleza, já foi, ó. Web, modem, provedor, backbone. Agora eu vou continuar. Gente, quando eu falei que tudo que a gente acessa na internet fica registrado nos provedores, a Carla falou assim, pelo número IP. Vocês lembram que ela falou isso? Mas, afinal de contas, o que é esse tal de número IP que todo mundo fala disso, né? Porque o pessoal, Kevin, fala assim, vou pegar seu IP. Eu descubro seu IP. Aí você fala, meu Deus do céu, o cara vai descobrir meu IP. Você vai falar assim, o que você vai fazer com isso, cara? Eu falo assim, não sei. Aqui, ó. Número IP. Vou te explicar de uma maneira bem legal e simples aqui, ó. Número IP. Número IP é o quê? Identificador
de um computador em uma rede. Isso quer dizer o seguinte. Quer ver? Vou dar um exemplo, tá? Sandra, você veio estudar aqui no Supremo, né? Aí, Sandra, seu nome é muito comum, Sandra, tem várias. Aí, eles pegaram, quando você fez a matrícula, eles criaram um número de matrícula para você, Sandra. E esse número, você pode ter certeza que enquanto o Supremo existir, não existe nenhuma outra pessoa, chamada Sandra ou não, que tenha o mesmo número que você. Então, Sandra, aquele número te identifica aqui dentro. Quando eu virar e falar assim, vamos cancelar a matrícula da Sandra. Qual que é o número de matrícula? É esse. A hora que eu digitar no sistema, Sandra, pum, só aparece você. Então, é uma maneira exclusiva de te identificar aqui dentro. Que isso, gente? Na internet ou em qualquer rede, o identificador de um computador é chamado número IP. A variação, Joana, é endereço IP. Mesma coisa. Número IP ou endereço IP. É um identificador. Agora, sabe qual que é a decepção das pessoas? Muita gente pensa, Cibele, que o IP ele é do computador. Ele não é do computador, ele é da conexão. Então, quer dizer que enquanto seu computador não estiver conectado na rede, Daniel, ele não tem o IP. Uai, Pablo, meu computador lá em casa está conectado à internet. Então, ele está com o IP. Aí, quando eu desconecto, o provedor te toma o IP, ué. Você fica sem IP. O seu computador só recebe o IP quando ele entra na rede, quando ele conecta na rede. Entenderam, sim ou não? Uma outra coisa... Não, calma. Uma outra coisa, o IP é único. Quer dizer que não existe, exclusivo, não existe nenhuma possibilidade de dois computadores usarem o mesmo IP ao mesmo tempo, não. Viu? Não. Existe a possibilidade de dois computadores usarem ao mesmo tempo? Não. Não existe a possibilidade. Agora, pode ser que o da Carla está usando um IP hoje que vai ser meu amanhã. Então ele muda? Muda. Então olha aqui para você ver pelo texto. Ó. É o identificador único de um computador em uma rede. Até aqui vocês entenderam? Pessoal, se a Consulplan falar que é possível que dois computadores usem o mesmo IP simultaneamente, o que vocês vão falar? Claro que não. Lógico que não. Não tem como não, hein? E na internet o IP é? Quer dizer que a cada conexão que a gente estabelece, a gente recebe um IP diferente. Entenderam? Então, se você conectar agora, você recebeu um IP. Se você se desconectar e conectar de novo, o que acontece com o seu IP? Muda. Calma. Calma que vai, Sandra, mas essa pergunta é boa. Como que eles localizam se o meu IP fica mudando toda hora? Calma que chega. Estabelece, você recebe um IP diferente. Não existe conexão anônima. Existe navegação anônima. Mas a navegação, isso é que é o erro. A navegação anônima não é para você não ser identificada na internet. É para não salvar informações confidenciais dentro do seu computador. Muita gente pensa, isso é questão de prova, só. O cara acha que se ele fizer navegação anônima, o chefe dele não vai saber que ele está acessando. Então é lógico que sabe. Só não vai salvar a sua senha, os cookies no seu computador. Não existe esse trem de conexão anônima, não. Tá? Boa pergunta. Não. Não. Calma. Aí vocês já estão perguntando, e a Deep Web? E não sei o que tem. Calma. 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 Ó, calma. Presta atenção. Vamos imaginar, vou explicar para vocês como é que funciona. Vamos imaginar que isso aqui seja Oi. Certo? Tá escrevendo televisão, tô nem aí. Então, a Oi... É só vocês não contaram para ninguém, mano. Agora, se chegar aqui semana que vem e tiver outro no meu lugar, vocês já sabem o que foi. Aqui, ó. Então, aqui tem a Oi. Vamos imaginar que a Oi tenha 3 IPs. Cada sequência dessa aqui é um número IP. Tá ok? Então, aqui, quem se conectou usando esse IP? O Zé. E aqui? A Sandra.
E aqui, o João. Ô, gente, existe a possibilidade de outro usuário usar esses IPs ao mesmo tempo? Não. Ótimo. O Zé se desconecta, o IP dele volta para o provedor, não volta? Eu entro. Agora eu entro usando o IP que era de quem? Do Zé. Tá certo? Aí, calma. Aí você vai e fala assim, Pablo, eu quero entender como que eles vão descobrir quem foi que invadiu determinado site se no mesmo dia um IP pertenceu a várias pessoas. Então, lógico. Por exemplo, você aluga um carro na praia. Aquele carro que você alugou hoje passou na mão de quantas pessoas? 1000 pessoas. Ou, vamos ser realistas. 5 pessoas alugaram o carro. Só a Carla, que eu aluguei o carro, atropelei alguém, não prestei socorro. O pessoal que vai na polícia vai fazer a ocorrência, vai registrar a placa do carro, a ocorrência vai chegar para a locadora, e como a locadora vai conseguir me acusar? Pelo horário da ocorrência, Kevin. Fala assim, caramba, foi 2h30 da tarde, pô. O Kevin devolveu o carro 2 horas, o Pablo veio aqui 2h10 e só devolveu às 5 da tarde. Se a ocorrência foi 2h30, foi o Pablo. Eu assinei um documento falando que eu peguei às 2h10 e estou entregando às 5h40. É assim. Agora, vamos ver na prática. Um sistema foi invadido. Invadiram o sistema do Kevin. O Kevin vai até a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que é ali no Carlos Prates, e vai falar, ó, negócio é o seguinte, meu sistema foi invadido. É mesmo, Kevin? É. Bom, Kevin, a gente vai precisar investigar o seu sistema. Como assim? Para saber se foi invadido mesmo. Ah, mas eu estou te falando que a gente não confia em você, Kevin. É basicamente isso. Quanto tempo? Mais ou menos 3 meses. Com 3 meses, detecta que invadiu? Não, Kevin. Com 3 meses, nós vamos detectar que ele foi invadido. É sério, senhor. Estou te falando sério. É assim que acontece. É assim. Aí o que acontece? Vai falar assim, Kevin, realmente. Esse seu computador foi invadido mesmo. E aqui, ó, o IP que invadiu foi esse aqui, ó. Aí eu vou saber qual é a empresa que é dona desse IP. E eu vou descobrir que é quem? A Oi. Aí eu pego um mandado judicial e vou até na Oi. E falo, ó, eu quero saber qual é o usuário que estava utilizando esse IP aqui no dia 3 de maio de 2017, às 20 horas, 41 minutos e 12 segundos. Eles vão falar, Pablo, fala assim, endereço dele. Fala assim, a gente não tem. Fala assim, tem sim, vocês não dão acesso a ele. Endereço dele. Aí eles vão lá em casa e me pegam. Aí você está pensando, e se o ataque for feito de uma lan house? O responsável é o dono da lan house. A menos que ele tenha um cadastro completo de todos os usuários que utilizam o computador. Obrigação, isso é lei, Carla. Só que ele não tem. Pois é, mas ele impede que você utilize certos programas e certos serviços justamente para você não trazer problema para ele. Porque se dentro de uma lan house você acessar site de pedofilia e distribuir conteúdo proibido, o responsável é ele. Porque ele é o dono da lan house. Então, um vai ser acusado. Pablo, mas e se eu estiver usando o Wi-Fi do shopping? E fizer alguma coisa ilegal? A responsabilidade é do shopping. Por isso que o shopping não permite que você utilize certos programas quando você está usando a Wi-Fi deles. Pablo, e se eu estiver fazendo um churrasco lá em casa? E o ordinário do meu cunhado... Porque isso acontece. Gente, a tigresa chega lá em casa, ela pisa e fala assim, qual que é a senha? Mas eu falo assim, Júlia, mas você não tem 3G no seu telefone? Não, mas eu quero usar a sua. Né? Tudo bem, é tigresa e tal. Gente, mas se é um vizinho que te pede a senha e você inocentemente passa a senha para ele, se ele fizer alguma coisa errada, quem é o responsável? Por isso que você não deve passar a senha para ninguém. Se o cara falar assim, qual que é a senha? Você fala assim, não sei. O cara fala assim, não, para, você fala assim, juro. Não sei. Pode jurar é tranquilo. Quando você jura, o povo acredita. Fala assim, não sei mesmo. Então é assim que funciona, para a sua segurança. Até aqui, tudo bem? Aí vocês falaram no nome que eu detesto, que é a tal da Deep Web. Eu odeio a Deep Web. Por que eu odeio a Deep Web? Porque a Deep Web não tem nada que agrade a Deus. A Deep Web, vou te explicar o que é a Deep Web, mas a Consulplan não cobra a Deep Web. Tá? A Deep Web bom, vamos lá. Já que vocês citaram. Mas eu quero falar que eu odeio isso. Com todas as forças. É como se a web... Está aqui. Essa é a web. O que você acessa, todas as possibilidades e todo o conteúdo que você acessa, está aqui, ó. Tudo que a gente acessa, Joana,
é 5% do que existe. Porque 95% do que existe está aqui, ó, na web profunda, que é chamada de Deep Web. Como assim, Pablo? A Deep Web, ela não oculta o seu IP, ela criptografa a sua conexão. Quando você entra na Deep Web, você precisa de um programa específico chamado Tor, que ele entra, aí ele vai e codifica a sua conexão toda, que não dá para saber de onde você está vindo. Então, você já imagina um país sem lei, em que você pode fazer qualquer coisa que a polícia não consegue te pegar. O que você acha que vai ter ali? Gente, Deep Web tem as armas mais poderosas sendo comercializadas, as drogas mais puras sendo comercializadas, tem pedófilo que estupra, vai lá e coloca a foto, e todo mundo bate palma, todo mundo curte, tem as comunidades do pessoal. Tem gente que vai lá, suicida, o pessoal vai lá e tira foto de suicídio, coloca, o pessoal adora, curte bastante. Tem gente que faz esquartejamento genital, é só isso que tem. Por isso que eu estou te falando. Vai te ajudar alguma coisa? Não. Eu, se eu fosse você, não entraria. Se você quiser, tá aí. Como é que eu vou fazer para entrar? Também não vou te ensinar. Você entra lá no Google lá e coloca como vai entrar na Deep Web. Tá? Mas se eu fosse você, mais uma vez, eu não entraria. Tá certo? Ela é mostrada como se fosse um fórum. Você entra assim, é como se fossem as pastas do seu computador, e aí você vai clicando e tem um conteúdo. Só para você ter uma ideia, tem um site lá que chama Silkroad. Silkroad vende 10 vezes mais do que Americanas.com. Só droga. Entrega na sua casa, se você quiser. Pegou. Por quê? Mas a polícia, sabe por que a polícia não consegue fazer nada, João? Porque ela não consegue rastrear, ué. O que tem na Deep Web é criptografado. O conteúdo é protegido. Agora, como que eles pegaram o dono do Silk Road? Rastrearam, eles fizeram um pedido. A hora que o pessoal daquela FedEx fizeram a entrega, eles foram fazendo o caminho reverso. Pegaram o entregador, aí foram até a agência onde foi postado e foi voltando até chegar lá na sede. Mas a polícia não poderia pedir para acabar com isso? Não tem como pedir, eles não sabem de onde está vindo. Não tem, o negócio é um negócio fantasma, você não consegue saber de onde vem. Inclusive, a polícia usa a Deep Web para fazer teste em procedimento, softwares e por aí vai, porque é tudo anônimo. E o WhatsApp, ele fala que é criptografado. O WhatsApp é cripto, não tem nada a ver com a Deep Web. É igual quando você compra na internet, também é criptografado. Criptografia é codificação. Por que o WhatsApp é criptografado? Porque senão, vamos lá. Quando eu te mando uma mensagem, Sandra, a mensagem não sai do meu telefone e vai para o seu. Ela sai do meu, vai para o servidor do WhatsApp, e do servidor do WhatsApp ela vai para o seu. Quer dizer que todas aquelas fotos que a gente manda, fica tudo lá no servidor do WhatsApp. Aí você pensa no que você quiser. Né? Eu estou pensando na foto daqueles coelhinhos dando bom dia. Bom dia aí. Tá. Mas, Sandra, é falta de privacidade. E sem contar que a justiça conseguiu tirar o WhatsApp do ar só ano passado 2 vezes. Porque eles não quiseram liberar as informações dos usuários. Aí a justiça foi lá e tirou ele do ar. Foi ou não foi? Agora o WhatsApp é criptografado. Quer dizer que toda a informação que está lá, eles não têm acesso, eles não sabem o que é. Então, se a justiça pedir para liberar, eles vão falar: a gente não sabe o que tem aqui dentro, Marcelo. Então, a gente não sabe. Aí é criptografado. Então não tem como a justiça tirar ele do ar mais. Entenderam como é que é? Beleza. Até aqui tudo bem? Então, esse é o endereço IP. Certo? Cada conexão gera um IP, e a cada conexão que você estabelece, você recebe um IP novo. Existe a possibilidade de 2 usuários usarem o mesmo IP ao mesmo tempo? Não. Agora presta atenção. Você fala assim, tá. Esse IP aqui chama IPv4. Tá. O IPv4... detalhe. Como que o IP é formado? Veja bem. O IP, ele é formado por 4 números. Está escrito aqui, ó. Não precisa anotar, porque esse material está na aula do aluno. Aqui, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. O menor valor que esses números podem assumir é... E o maior valor? 255. Tem algum menor que 0 e maior que 255 aqui, gente? Separados por ponto final. Sempre a separação deve ser feita por ponto. Eles podem te perguntar na prova se o IP é válido. Você vai ter que saber essas regras? Vai, porque essas regras vai te colocar lá dentro. Depois você esquece, Bruno, dessas regras. Por quê? Porque você vai querer fazer outro concurso, aí você tem que voltar aqui. Porque senão você melhora de vida e eu não, e aí não tem graça.
Tá certo? Então aqui, ó, são 4 números. O menor valor é qual? E o maior? 255 separados por ponto final. Até aqui tudo bem? Você vai falar assim, não, que legal e tal, beleza. Então vamos lá. Pode ir, sem problema. Eu estou lá no shopping, você falou que se eu usei a conexão desse pelo meu celular, ele nunca vai rastrear o meu celular? Não falei isso não. Você falou que o shopping é responsável. Eu falei que o shopping é o responsável, mas eu não falei que eles não vão rastrear o seu celular. O que eu estou te falando é o seguinte, vamos lá, Sandra. Eu e ela estamos no shopping, eu entrei, ela entrou, eu tenho um IP, ela tem outro IP. Primeira coisa que você tem que entender, Sandra, a partir do momento que você entra numa rede, tudo é possível. Não, tudo é possível. Sandra, tudo... Não, Sandra, presta atenção. Esquece esse raio desse trem aqui. Eu não sei nem do que falar disso aqui. Ó. Sandra, o que você tem que entender é o seguinte. Entrou na rede, você pode pegar informações de outras pessoas, se você for uma expert nisso, e outras pessoas podem pegar suas informações. Fala, pode? Pode. O que eu faço? Não entra na rede. Se você tem medo, não entre. Certo? Entrar em rede de aeroporto é perigoso? É. Entrar na rede da casa do seu amigo é perigoso? É. Entrar na rede do shopping é perigoso? É. Andar pela rua é perigoso? É. Tudo é perigoso, tá certo? Você tem que saber que você está tendo benefícios em utilizar uma rede pública, mas você também corre riscos, ok? Ok. O shopping, Sandra, ele poderia fazer o quê? Ele poderia fazer um cadastro detalhado de todo mundo na hora de acessar a rede Wi-Fi. Por exemplo, quando você vai acessar rede de hotel, principalmente hotel fora, nossa, eles te dão um cadastro para você preencher CPF, passaporte, você preenche tudo. Por quê? Porque você vai receber um identificador. Se você, por exemplo, fizer alguma coisa ilegal, eles conseguem acusar você, porque você se registrou. Mas no caso do shopping, imagina se para acessar a internet do shopping você tivesse que ter um cadastro. Não, pois é. Mas agora, geralmente, já não tem mais. Por quê? Porque eles vão limitar o serviço que você vai acessar. Agora, Belo Horizonte, por exemplo, é um hotspot, é um ponto de acesso. Então, qualquer praça que você tiver, você consegue acessar a rede Wi-Fi de graça. Só que você tem que preencher um cadastro que, se fosse impresso, daria umas 18 páginas A4. Você desiste, no meio do caminho, você fala assim, desisto. De tão grande que é, justamente para te identificar. Tá certo? Bom, até aqui tudo bem? Massa. Qual que é o problema desse IP aqui? Veja bem. Qual que é o menor valor que um número pode assumir? E o maior? 255. Quantas possibilidades eu tenho para esse primeiro número? Quer ver? Olha só. Se fosse de 0 a 2, quantas possibilidades eu teria? 0, 1 e 2. Seriam 3. Se é de 0 a 255, são? Então, para esse primeiro número eu tenho 256. Para esse segundo, 256, porque os números podem se repetir. Pode ou não pode? Sandra, na prova é claro que eles não vão te perguntar isso. Mas só para você entender. Aí aqui para eu saber quantas combinações eu consigo, é só multiplicar um pelo outro. Aqui dá 4 bilhões e 200 milhões de combinações. Então, usando esse padrão de numeração do número IP, que é o IPv4, você consegue ter quantos usuários conectados? 4 bilhões e 200? É muita gente? Isso aqui era muita gente no tempo em que as pessoas falavam assim, você conhece a Carla? Assim, não, qual? Aquela que tem um computador. Ah, conheço, lógico, conheço. Porque as pessoas eram referência por terem computador em casa. Hoje em dia as pessoas falam, conhece a Carla? Qual? Aquela que só tem um computador. Ah, conheço, nossa, só um computador. É ou não é? Porque hoje em dia, gente, Sandra, você tem em casa, eu vou chutar, 4 dispositivos que se conectam à internet, pelo menos. Às vezes você tem 1 ou 2 celulares, não é, gente? Tem um tablet e tem um computador. 4, ainda pode ter um notebook e uma televisão. 5, sem contar que geladeira se conecta à internet também. 6, ué. É sério? Tem as câmeras que se conectam à internet? Tem ou não tem? Tem. E cada equipamento que se conecta à internet requer um IP. Então, o que está acontecendo, Sandra? Os números IPs estão acabando. A gente vai chegar num ponto que vai ter mais usuários querendo se conectar do que IPs. Aí, o que acontece? O pessoal não entra. Aí eles ficaram pensando nisso, assim, nó, o que nós vamos fazer? Lembra do telefone? O que eles fizeram com o telefone? Foram lá, Kevin, e adicionaram um número nele. Aí ele segurou por 5 anos. Depois de 5 anos, lá vai mais um número.
É ou não é? E o que vai acontecer daqui a pouco? É lógico, cada um tem 5, 6, 8, 10 chips. É ou não é, gente? Aí o que eles falaram? Falaram assim, vamos adicionar um número aqui, só. Aí fala assim, não, vai ficar igual o telefone esse negócio aí, daqui a pouco a gente tem que mudar de novo. Vão fazer uma mudança definitiva. Fizeram. Tá aí, ó. Tã. Esse é o 6, esse é o último. Chama IPv6. Kevin, o funcionamento é exatamente o mesmo, é dinâmico, é do provedor que empresta para o usuário. O que muda dele é o quê? O padrão, o formato dele muda. Tá? Então, você tem o IPv4, que é esse que eu expliquei para vocês, e esse que eu estou falando agora é o IPv6. O que você tem que saber dele é que ele é um novo formato de número IP. Qual que é a diferença? É que ele gera mais combinações, algumas a mais. Quantas? 300 trilhões de combinações. Você precisa saber esse número? Claro que não. Agora sempre vai ter letra, sempre vai ter... Essa letra, Sandra, é porque é um formato hexadecimal. É um formato de numeração diferente. De jeito nenhum. Você tem que saber só o que é o IPv6. O formato você tem que conhecer do 4. Mesmo porque o IPv6 ainda não começou a ser utilizado. Tá certo, gente? Então, se perguntar assim, qual que é a diferença entre o IPv4 e o IPv6? A diferença está no padrão de numeração. Porque o IPv6 permite gerar um número maior de combinações. Sendo assim, a gente vai poder ter mais usuários conectados à internet. Não muda a velocidade, não muda a segurança, não muda nada. Só a quantidade de números que ele consegue gerar. Até aqui tudo bem, gente? Sim ou não? O formato, a numeração. E aí, Sandra, se o formato é diferente, ele gera mais combinações. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar agora, falta 1 minuto só. Acabou, ninguém vai perguntar nada então. Dá até um alívio, né? O pessoal começa a pensar assim, vem cada pergunta macacoide. Fala assim, essa eu não vou saber responder não. Pessoal, muito obrigado, um abraço para vocês.